Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Sejam bem-vindos. Mais um vídeo aqui para o nosso canal, CETEMA, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético. Estamos trazendo sempre alguns assuntos aqui bem interessantes, alguns são inéditos, né? E vamos trazer mais um agora para o nosso elevo espiritual, para você que ama a palavra de Deus, para você que gosta de pesquisar, de ter um conhecimento mais profundo à luz da palavra de Deus. Lembrando que a gravação aqui é ao vivo, né? Pode ter alguns barulhos aqui no fundo, nós não temos revestimento acústico aqui, mas eu acredito que vai dar para entender bem. Nós vamos rodar a vinheta e já nós voltamos, daqui a pouco nós voltamos, sempre com o lema Apologética em Foco. Roda a vinheta. Muito bem, estamos de volta aqui, mandando um abraço a todos aqueles que daqui a pouco já vão começar a entrar aí, um abraço à minha esposa, irmã Roberta, que está sempre acompanhando, os demais irmãos que sempre estão nos prestigiando, Deus abençoe. Quero pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, no CETEMA, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético, lá no YouTube, faça essa gentileza, dá um like também para poder expandir o vídeo. E vamos aqui, sem delongas, ao tema interessante que está passando aí no rodapé. São os 3 grandes mistérios revelados. Eu acredito que vai impactar você e é interessantíssimo esse assunto. Vamos lá, então. O primeiro mistério está no livro do Gênesis. Se você tem aí um exemplar da Bíblia Sagrada, acompanhe comigo no capítulo 1. Nós vamos ler 2 textos aqui, 3 versículos, melhor dizendo. Capítulo 1, versículo 27. Textos muito conhecidos, mas que às vezes a gente vai lendo a Bíblia e não vai percebendo os detalhes. Então diz assim, ó, capítulo 1 do Gênesis, versículo 27. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Observem que a palavra homem, né, que é a palavra Adão do hebraico, ela é utilizada tanto para nome pessoal, como também para gênero. Observe que essa palavra aparece aqui, né? Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então aqui eu já quero dar a primeira explicação, que quando Deus cria o homem, ele não criou o homem num dia, depois criou a mulher posteriormente, dias depois, ou no outro dia, que é a ideia que se parece quando não se lê os textos com atenção. Na verdade, a mulher, ela foi criada junto com o homem, no mesmo dia, no mesmo momento. Observe agora o versículo 19, do capítulo 2, Gênesis capítulo 2, versículo 19 em diante. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou, e toda alma vivente, isso foi o seu nome. Observe outra coisa interessante no versículo 19 do capítulo 2. Muita gente pensa que só o homem foi feito do pó da terra, mas na verdade os animais também foram feitos do pó da terra. Olha o que está no versículo 19 do capítulo 2. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, as aves também, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. Que Deus está fazendo passar os animais, as aves, à frente dele, para que ele pudesse, à frente dos seus olhos, para que ele pudesse denominar. Olha o versículo 20. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Quer dizer, ele não viu a mulher passar diante dele, né? Olha o versículo 22. 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão, esta agora, porque os animais, quando ele olhou os animais, ele não viu nenhuma que fosse compatível com ele. Na medida que os animais iam passando, ele viu os casais de animais,
mas nenhum deles era compatível com ele. É o que ele vai dizer, o versículo 24. 23. E disse Adão, esta agora, osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Então, vocês percebam que o primeiro mistério, ele está aqui em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, e Gênesis 2, a partir do 19, que é o mistério que estava oculto dentro do homem. Aonde estava a mulher? O homem e a mulher foram feitos no mesmo dia. Criar é uma coisa, né? Criar é uma coisa, fazer é uma coisa. Agora, dar forma é outra. Deus deu forma à mulher, deu um sono profundo, como se fosse uma anestesia, tira a costela do lado e forma a mulher, porque a mulher já estava dentro do homem, é o mistério oculto que estava dentro do homem. Então, o primeiro mistério é a mulher que estava dentro do homem. Vamos para o segundo mistério. Observe. Abra sua Bíblia comigo, se você tiver aí na mão, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Vamos ler. Versículo 3 diz assim, Efésios 3 e 3. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, ele está falando de toda a perícope aqui do capítulo 1, capítulo 2. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são cordeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Capítulo 5, versículo 32, a Bíblia vai elucidar o que é o mistério que ele está falando. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, o segundo mistério está aqui no capítulo, na carta aos Efésios, nos textos que nós lemos aqui, é a igreja. O mistério que estava oculto dentro de Cristo é a igreja que o texto diz que não, no capítulo 3, diz que não foi revelada. Observem comigo, ó. Versículo 4. Pelo qual, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado. Porque no Antigo Testamento, Deus não trata com a igreja, embora a congregação de Israel fosse uma igreja, uma congregação, mas a eclésia, a palavra eclésia, só é trazida pelo próprio Jesus no Novo Testamento, aparece pela primeira vez em Mateus 16, depois Mateus 18. A palavra eclésia, chamados para fora, ela só aparece no Novo Testamento. Então, a igreja é o mistério que estava oculto dentro de Cristo. Assim como a mulher foi tirada de dentro do homem, do lado, quando aquele soldado introduz aquela lança lá no Calvário, na cruz, do lado de Jesus, e sai água e sangue, é ali que nasce a igreja, não em Atos capítulo 2, como muitos dizem, porque a igreja estava dentro de Cristo. A Bíblia diz que quando ele introduziu a lança, saiu dois elementos, água e sangue. Água fala da vida humana. Quando Paulo fala em Efésios 6, lá, minha luta não é contra a carne nem contra o sangue, né? Ele está falando da vida humana. Sangue, vida humana. Água, vida divina, que representa a própria palavra. Então, o mistério oculto dentro de Cristo é a igreja, não é debalde. E no capítulo 5 da carta aos Efésios também, Paulo faz uma alusão, né, que o marido deve amar a Cristo, a mulher, como Cristo amou a igreja. Porque mulher, na Bíblia, principalmente em textos proféticos, pode representar tanto uma igreja, falsa ou verdadeira, como também a nação de Israel. Caso do capítulo 12 de Apocalipse, que representa a nação de Israel. Vocês estão ouvindo até um cachorrinho latindo aí no fundo, porque é normal, vídeo ao vivo. Então, o primeiro mistério, a mulher que estava dentro do homem. Segundo mistério, a igreja que estava dentro de Cristo. E o terceiro mistério, acompanhe comigo, no livro do Apocalipse. Observe, livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, vamos ler dois textos aqui. Primeiro, capítulo 10, versículo 7, diz assim: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério, o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seu servo. Observe que o mistério de Cristo, ele estava oculto, não foi revelado. Agora, o mistério de Deus, ele foi revelado aos profetas. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, a
Apocalipse 10, 7. Quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo, o mistério de Deus, como anunciou aos profetas, os seus servos. Aqui está falando daqueles 7 anjos que vão tocar 7 trombetas, como prenúncio do juízo, das taças da ira de Deus que vão ser derramadas durante o período da grande tribulação. Agora, olha o cumprimento. Aqui ele está dizendo em 10, 7, quando o 7º anjo tocar. Apocalipse 11, versículo 15. E tocou o 7º anjo a trombeta, que cumpriu-se a profecia do capítulo 10. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Terceiro mistério, estava oculto dentro de Deus na eternidade. Ele estava dentro de Deus na eternidade, depois ele vem, é o próprio Cristo, e ele se revela à humanidade. Deus se faz carne, o verbo encarnado, né? Ele recebe um corpo de homem. Aí entra a questão das duas naturezas, né? A união hipostática, 100% Deus, 100% homem. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então, o mistério de Cristo, o mistério de Deus, que estava oculto em Deus, é o próprio Cristo. E o seu reino milenar, quando ele estará reinando no milênio. Porque vai haver um tempo, depois na eternidade, depois do milênio, depois de todas as coisas, né, que é chamado uma só grei, e a Bíblia fala de tudo em todos, quando nós teremos tudo em todos com Deus, Deus tudo em todos com Cristo. Então o próprio Pai, o próprio Deus estará dentro de Cristo também. Isso aqui é muito importante. Recapitulando, primeiro mistério, o mistério que estava oculto dentro do homem, a mulher. Segundo mistério, o mistério que estava oculto dentro de Cristo, a igreja. E terceiro mistério, mistério de Deus, o próprio Cristo que estava oculto no Pai. Vou ter que terminar, está tendo aqui uma sonora latida de cachorros aqui. Vou ficando por aqui, fiquem na paz do Senhor e até uma próxima eventual oportunidade, se o Senhor permitir. Abraço a todos.